Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto muito importante, pois ele é um tipo de assunto onde você vai ver para o resto da sua vida, tá? Esse assunto trata de equação, então tem aqui no título o que é equação. Vamos verificar aqui então essa primeira frase, olha só. Equação é toda expressão matemática que apresenta uma expressão algébrica e uma igualdade. Antes de nós irmos para as equações propriamente ditas, deixa eu te mostrar o seguinte. Quando a gente fala em expressão matemática, eu tenho, por exemplo, assim. Eu tenho uma continha onde eu tenho 3 mais 5 menos 4. Isso aqui é uma conta que representa uma expressão matemática ou expressão numérica. Até porque nessa expressão só existem números, beleza? Agora, na expressão algébrica, algébrica vem de álgebra. E a álgebra, ela começa a aparecer as letras nas tuas contas de matemática, né? Começa a dificultar um pouquinho só. Então, por exemplo, eu tenho 5A mais 3B menos 1. Isso aqui é um exemplo de expressão algébrica, pois nessa expressão não somente aparecem números, como também aparecem letras. Beleza? Ok. Sabendo então a diferença entre expressão numérica e expressão algébrica, vamos trabalhar agora e verificar o que são equações. Gente, equação vem do inglês equation, onde equation também vem da palavrinha equals. E equal significa igualdade. Logo então, essa equação, para que seja uma equação, existe a obrigação de aparecer a igualdade. Mas muito cuidado, porque nós temos aqui nesse nosso exemplo aqui de verde, tá? Eu tenho 2 mais, abre parênteses, 5 menos 3 mais 4 igual a 3 mais 5. Quer dizer, eu tenho uma expressão com igualdade aqui, mas essa expressão ela não representa uma equação, ela representa uma sentença. Então, vamos colocar aqui para você, tá? Aqui é uma sentença. Por quê? Porque essa sentença, na verdade, é uma afirmação. Então, isso aqui está te mostrando que essa conta tem como resultado igual a essa do lado direito da igualdade. Professor, peraí então. O senhor acabou de me mostrar que isso aqui é uma expressão onde nós temos expressões numéricas e expressões algébricas. Mas a equação tem que ter a igualdade. Aqui tem igualdade, mas isso aqui não é uma equação. Por quê? Simples, pessoal. Porque para a equação ser equação, eu tenho que juntar tudo isso. Então, a equação ela tem que, além de apresentar as igualdades, ela tem que ter uma expressão algébrica na sua composição. Então, reparem, nesse primeiro exemplo eu tenho 7x mais 5 igual a 4. Então, quer dizer que a parte algébrica aqui é o 7x, tá? No nosso segundo exemplo, nós temos aqui, ó, 2y ao quadrado menos 3y mais 7 igual a 0. Quer dizer, então, que pelo fato de termos essa igualdade e também de nós termos as letras, isso sim é uma equação. Agora, essa equação, ela tem um grau também. Esse grau da equação vai sempre depender do expoente da maior variável. Aliás, do maior expoente da variável, tá legal? Beleza. Nosso último exemplo, nós temos aqui 2a menos 8 igual a 3a menos 10. Também é um exemplo de equação, pois, além da igualdade, nós temos também as letras que formam essa equação. Então, pessoal, somente letras ou somente números são expressões. Somente números com igualdade são sentenças. Agora, se eu tenho partes de letras, partes algébricas com igualdades, aí sim nós temos uma equação, tá? E a equação ela é muito importante, pois eu vou te mostrar com o andamento das aulas que você consegue resolver tudo na tua vida praticamente de problemas utilizando as equações. Então, de repente, tu vai no lanche, né? Tu vai com uma turma, vai você mais alguns colegas, vocês vão consumir uma certa quantidade de sanduíches e de refrigerantes, por exemplo.
Mas se de repente chegar mais uma outra turma e juntar com vocês, para que vocês tenham noção de quanto vai ser o gasto final, vocês utilizam a equação. De repente também você quer saber qual foi o aumento percentual de um produto. Como assim? Vou comprar uma televisão para mim amanhã, mas para comprar amanhã eu preciso de mais um certo valor em dinheiro. E esse valor não tenho, mas eu vou ter daqui a um mês. Mas quando chega daqui a um mês, a TV já aumentou de preço. Então a equação também vai te ajudar a verificar essa diferença, se você vai ter de repente uma perda ou um ganho ao adquirir essa televisão, tá bom? Então a gente vai analisar todas essas possibilidades que a equação nos traz, beleza? E aqui também está, um exemplo de equação, onde nós temos expressões algébricas separadas por igualdade, tá? Então aqui eu tenho 2x mais 7 igual a x menos 3. Isso aqui é um exemplo de equação. Vamos aqui ler as dicas, então reparem. Tudo que está antes do sinal de igual é chamado de primeiro membro. Então quer dizer o seguinte, está aqui o sinal da igualdade. Tudo que está antes ou à esquerda desse sinal é chamado de primeiro membro. Tudo que está depois do sinal de igual é chamado de segundo membro. Logo, então, temos aqui o sinal da igualdade. Tudo que vem antes é primeiro membro, tudo que vem depois é o segundo membro. Então, toda equação, ela só possui dois membros. Independente do tamanho da equação, independente do grau dessa equação, ela só possuirá dois membros. Até porque toda equação, ela só possui um sinal de igualdade. Eu não posso ter duas igualdades ou mais dentro de uma equação. Na verdade, eu não posso ter duas igualdades em canto nenhum na matemática, tá? A gente não pode ter duas igualdades nem numa sentença, nem numa equação e nem numa expressão. Perfeito, pessoal? Então, nesta aula, nós aprendemos aqui o princípio básico da equação, onde a equação ela é formada obrigatoriamente, tá? Por uma expressão algébrica e também por igualdade. Além disso, eu te mostrei aqui a diferença entre expressões, entre sentenças e entre equações com alguns exemplos. Te falando também sobre o primeiro membro e o segundo membro de uma equação qualquer. Legal? Então, muito obrigado e tchau. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos aprender aqui um assunto bem interessante que trata das raízes de uma equação. Bem, gente, o que é raiz de uma equação? Tu já pode pensar de repente que a equação é uma árvore que tem raízes. Não é isso, tá? As raízes de uma equação são os resultados que ela vai te proporcionar. Ou, na verdade, até mesmo um resultado apenas, dependendo do grau da equação. Uma equação, ela pode estar sempre associada a um problema do nosso cotidiano qualquer, tá bom? Então, olha só, imaginemos que de repente você vai num posto de gasolina abastecer um carro e você quer saber quanto você vai gastar ao abastecer uma certa quantidade de litros. A equação te ajuda a determinar esse valor que você vai gastar. Mas, aqui nessa aula, eu estou te trazendo aqui um exemplo bem bacana e que a gente costuma também trabalhar esse exemplo no nosso cotidiano, que é a balança, onde a gente vai verificar algumas massas de alguns elementos. Então, olha só, eu tenho uma balança, sendo que, se ela está em equilíbrio, como ela aparece aqui realmente, eu posso representar, aliás, essa balança como sendo uma equação, pois, devido a esse prato ter a mesma massa desse prato desse lado direito, eu posso dizer que esse lado é igual a esse, o que representa uma equação. Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui 3 laranjas e mais um pezinho de 50 gramas, certo? De um lado dos pratos. Do outro lado, eu tenho 2 laranjas e mais um peso maior, onde esse peso representa 200 gramas, ok? Imaginemos que eu queira saber qual é a massa de cada uma dessas laranjas. Então, olha só aqui para o nosso texto. No prato da esquerda, há 3 laranjas e um peso de 50 gramas. No prato da direita, há 2 laranjas e
um peso de 200 gramas. Vamos descobrir quanto pesa cada laranja? Considerando cada laranja com X gramas, podemos representar essa situação pela equação. Então, olha só. O elemento que você quer descobrir o seu valor numérico, geralmente é esse elemento que vai vir acompanhado da parte algébrica. Quando eu falo a parte algébrica, é a letra ou a incógnita, que é a mesma coisa, tá? Assim como também nós podemos chamá-la de variável. Então, repare que uma coisinha tão pequena, ela tem 3 nomes. Letra, variável ou incógnita. Perfeito? Então, aqui a questão disse que é legal se nós a chamarmos de X. Então, imaginemos que a laranja tenha uma massa de X gramas. Por que eu estou chamando de X? Justamente porque eu não sei esse valor numérico ainda. Eu não sei qual é a massa da laranja, mas eu sei que se eu pegar 3 delas e somar com um peso de 50 gramas, o seu valor vai ser o mesmo do que se eu pegar 2 delas e somar com um peso de 200 gramas. Legal? Agora vamos lá. Como é que a gente faz então para determinar a raiz? A raiz de uma equação é justamente esse valor que vai tornar essa equação verdadeira. Então, olha só, pessoal. Já que trata de balança aqui, o que acontece? Eu tenho que pensar em um número que, ao pegar esse número, multiplicá-lo por 3 e somar com 50, o resultado vai ser igual a eu pegar esse mesmo número, multiplicá-lo por 2 e somar com 200. Legal? Mas olha só, quando a gente analisa aqui essa situação, nós podemos até simplificar isso aqui. De que forma? Deixa eu te mostrar uma forma bem legal. Olha só. Eu tenho, a balança está em equilíbrio. Perfeito. Se está em equilíbrio, tudo que está aqui tem a mesma massa do que está aqui desse outro lado. Legal? Então, se eu tirar de repente elementos iguais de cada lado da balança, o equilíbrio ele vai permanecer. Como assim? Aqui eu tenho 3 laranjas. Se eu tirar daqui 2 laranjas desse lado e tirar 2 laranjas desse outro lado, reparem que não vai alterar em nada a minha equação. Por quê? Porque eu estou tirando 2 de cada. Eu estou tirando 2 de cada elemento igual. Logo assim, então, o equilíbrio ele permanece. Então, o que acontece? Acontece que nos sobrou uma laranja mais 50 e do outro lado nos sobrou apenas um pezinho de 200 gramas. Reparem que é muito mais fácil nós analisarmos o valor, ou de tentar descobrir o valor do peso, da massa, aliás, dessa laranja, do que tentar descobrir por essa equação. Então vamos lá, vamos aqui utilizar um exercício mental. Que número será que eu somando esse número com 50, eu chego a 200? Fica mais fácil também assim, pessoal. Se eu quero pegar um número e somar com 50 e dessa soma achar como resultado 200, vamos pensar na volta. Se eu quero achar o 200, que número subtraído dele eu vou encontrar? Então, 200 menos 50 é igual a 150. Ou seja, cada laranja, neste caso aqui, tem uma massa de 150 gramas, pois 150 mais 50 é igual a 200. E se a gente pensar por essa equação aqui de baixo, olha só como fica legal também. O X eu acabei de achar que vale 150. Professor, mas o senhor chamou de L. Eu estou chamando L de laranja porque eu quis. A variável é você quem escolhe. Por mais que o problema tenha sugerido que você chame de X, mas a variável, pessoal, é tu quem escolhe, tá? Eu quis chamar de L para saber que aqui estamos trabalhando com a laranja. Beleza. 3 vezes o valor da laranja mais 50. Vamos fazer aqui então? Se cada uma é 150, eu vou ter 3 vezes 150 mais 50. Onde? Multiplicando 150 vezes 3, eu vou ter um total de 450
mais 50, que é esse valor do peso, desse pezinho aqui, tá? 450 mais 50 me dá como resultado igual a 500. Então, eu já sei que o valor total deste lado, ele tem 500 gramas de massa. Vamos verificar e analisar pela mesma ideia o lado direito. Eu tenho aqui, então, 2 vezes o valor de cada laranja mais 200. Então, eu vou ter 2 vezes 150 mais 200. Onde nós temos 2 vezes 150 é um valor igual a 300, mais os 200 referente a esse peso. 300 mais 200 é igual a 500 gramas. E aí, bate diretamente com o que eu te falei, que realmente a balança está em equilíbrio, até porque nós temos o mesmo valor de massa para os dois lados. Legal, pessoal? Então, nós temos aqui, olha só, uma última informação, porém muito importante. Um número é denominado raiz de uma equação quando, ao substituir a incógnita por ele, nós obtemos uma sentença verdadeira. Foi o que eu te mostrei aqui. Eu achei um número que, nesse caso, foi o 150, e, ao pegarmos o 150, substituir em cada uma dessas letras, repare que nós achamos o mesmo valor numérico, o que me diz que essa equação realmente ela é verdadeira para essa raiz, tá? Agora, cuidado, um resultado será somente raiz se nós obtermos o mesmo valor numérico dos dois lados. Até porque eu posso achar qualquer resultado que eu quiser. Eu posso, de repente, resolver uma conta errada, mas eu vou achar um resultado e dizer que aquele resultado é raiz. Não, só é raiz se obedecer essa regra. Nós obtermos, ao substituir o valor numérico, o mesmo resultado de ambos os lados. Legal, pessoal? Então, nessa aula a gente trabalhou aqui sobre o que são as raízes de uma equação e como que a gente consegue analisar e encontrar essas raízes mediante qualquer problema, ok? Então, muito obrigado e tchau! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui o que são equações equivalentes ou tratar da equivalência de equações, tá certo? Então aqui, pessoal, equivalência de equações trata de quê? Duas equações ou mais são equivalentes quando elas possuem o mesmo conjunto solução. O que isso quer dizer? Gente, conjunto solução é o conjunto que me dá o resultado final de uma equação. Então, embora nós tenhamos duas ou mais equações diferentes em relação aos seus elementos que a compõem inicialmente, mas no final da equação, na sua resposta final, pode ser que nós consigamos obter o mesmo resultado. Então, é isso que eu vou te mostrar aqui em relação à equivalência de equações. Que eu tenho duas equações onde, inicialmente, a olho nu aqui, elas são totalmente diferentes. Mas a gente vai ver que, após a sua solução, ou resolução, na verdade, a gente vai conseguir encontrar o mesmo valor numérico, tá bom? Agora, para que a gente possa resolver essa equação, para que eu possa determinar ou conseguir achar a raiz dessa equação, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar a ideia do termo desconhecido. O que é esse termo desconhecido? De repente, é você trabalhar essa expressão, trabalhar essa equação, de modo que a gente utilize sempre as propriedades inversas das operações que aqui aparecem. Repare o seguinte, então. Nós temos no primeiro exemplo 2x igual a 8. Perfeito. Toda vez que você tiver uma letra junto de um número, embora não apareça, saiba que aqui nós temos uma multiplicação. Perfeito? Logo, então, se eu tenho aqui 2x, é a mesma coisa do que se eu tivesse 2 vezes x. Perfeito? Então, olha só, pessoal. Como eu quero achar o valor do x, o que vai acontecer aqui então? Se eu quero achar o valor do x, obrigatoriamente esse x tem que ficar sozinho no primeiro membro. Quando eu falo sozinho, realmente é sozinho.
eu não posso ter nenhuma letra nem junto dele, principalmente, tá? Então, olha só, como aqui nós temos a multiplicação, eu vou trabalhar com a operação inversa, que nesse caso é a divisão. A divisão por quem? Bem, se o meu x está acompanhado do 2 e eu tenho a obrigação de deixá-lo sozinho, então eu vou dividir essa equação todinha por 2. Legal? E aí, pessoal, olha só, essa divisão você pode ou escrever dessa maneira ou escrever em forma de fração, que é o que eu vou fazer, tá bom? Então, reparem, a minha equação é 2x igual a 8. Só que eu tenho que dividir essa equação toda por 2. Então, eu vou traçar o 2 embaixo de cada elemento que compõe essa equação. E aí, reparem, 2x dividido por 2. Opa, eu não posso de forma alguma realizar uma divisão de forma exata entre letra e número. Na verdade, eu não posso realizar nenhum tipo de divisão entre letras e números. Mas eu posso realizar entre números, tá bom? Então, olha só, 2 dividido por 2 é igual a 1, até porque é uma divisão de valores iguais. Ou, se você preferir, eu acho até bacana também, devido a termos aqui uma fração e devido a, além dessa fração, termos valores iguais em cima e embaixo, você pode até cancelá-los, tá? Então, se a gente esquece o 2 de cima com 2 de baixo, sobra apenas o x, que é o que a gente queria inicialmente, que ficasse o x sozinho no primeiro membro. Do outro lado, nós temos 8 dividido por 2. Vamos lá, 8 dividido por 2 é quanto? É 4, beleza? Por que que é 4? Porque 2 vezes 4, ou 4 vezes 2, é igual a 8. Com isso, então, pessoal, a gente acabou de achar o conjunto solução dessa equação. Mas cuidado, do jeito que aqui está escrito, eu só fiz achar o quê? O valor numérico referente ao x. Quando a gente trata de conjunto solução, tá? O conjunto solução, você vai escrevendo dessa maneira aqui, ó. Você vai colocar um S maiúsculo e o resultado que você achou dentro de chaves. Por que que vem esse S maiúsculo? S de solução. Todo conjunto, aliás, perdão, toda equação, ela tem que ter o conjunto solução, tá? Agora, o resultado que vem nos parênteses, o resultado que vem nas chaves é sempre o resultado que você acabou de achar aqui na conta, beleza? Então, para essa primeira equação, nós conseguimos achar o seu resultado igual a 4. Perfeito. Vamos aqui para a nossa segunda equação, pessoal. E nessa segunda equação, reparem que eu tenho elementos a mais do que eu tinha na primeira. Não tem problema. O importante é que a gente consiga, de qualquer forma, deixar o x sozinho no primeiro membro. Então, se esse x ele tem que ficar sozinho no primeiro membro, tanto o 3 quanto o 4 tem que desaparecer desse primeiro membro. Mas eu não posso simplesmente apagar porque eu quero. Eu tenho que tirar esses valores daí, utilizando as operações inversas em que elas estão envolvidas. Então, reparem, se esse 4 está envolvido numa adição, eu vou utilizar então a subtração. Então, aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar essa equação com o menos 4, sendo que esse menos 4 eu vou envolvê-lo nos dois lados dessa equação. Então, reparem, eu vou ter 3x mais 4 menos 4 desse lado aqui, igual a 16 menos 4. Então, vocês conseguem enxergar isso aqui? Reparem que esse menos 4, ele vai agora fazer parte dos dois lados da igualdade. Ou seja, vai fazer parte do primeiro membro e do segundo membro dessa equação. E aí vamos resolver essas operações possíveis. Aqui nesse caso, eu vou repetir o 3x. Sendo que, nesta operaçãozinha aqui, olha só,
4 menos 4 é igual a 0, tá? Sendo o resultado igual a 0, eu até posso desaparecer com eles. Não faz diferença nenhuma eu somar ou subtrair de 0, legal? Igual a... E aí eu vou resolver essa operação agora. 16 menos 4 é igual a 12, muito bem. Então nós temos o resultado igual a 12. Repare que esse mais 4 já desapareceu do meu primeiro membro. Agora é o seguinte, eu tenho que deixar o x sozinho. Assim como eu lhes disse aqui no primeiro membro, toda vez que nós tivermos letra e número juntos, embora não apareça, aqui existe uma multiplicação. Sendo então multiplicação, eu vou trabalhar com a operação inversa, que nesse caso é a divisão. Como o valor que acompanha o x aqui é 3, eu vou dividir toda essa equação por 3. Então, olha lá, nós teremos 3x igual a 12, sendo que eu vou pegar esses dois membros e colocá-los sobre 3, até porque a divisão é por 3. Perfeito? Beleza. Como esses dois valores são iguais, em cima e embaixo, o que a gente faz? Detona os dois. Pronto, morreu. Então, nesse caso, sobrou apenas o x. E agora vamos resolver a divisão do outro lado, no segundo membro. 12 dividido por 3 é igual a 4. Ou seja, nós achamos como resultado igual a 4. Mas toda equação, não se esqueçam, ela possui um conjunto solução. E aí, olha lá, o conjunto solução, neste caso, é igual a 4. De novo, lembrando, tá? Conjunto solução é identificado pela letra S maiúscula e o resultado que você achou para a sua variável deverá sempre vir dentro das chaves. E aí vem a parte legal. Por que que aqui nossa aula trata de equivalência de equações? Justamente pelo motivo de que equações equivalentes, elas possuem o mesmo conjunto de solução. E é isso, pessoal, que eu estou te mostrando aqui, ó. Solução 4, solução igual a 4. Tcharam! Tem o mesmo valor numérico. Embora nós tenhamos no início equações totalmente diferentes, tá? Então, a nossa aula de hoje foi sobre isso. Eu te mostrei aqui como é que a gente faz para verificar se duas equações ou mais são equivalentes ou não. E essa equivalência, ela sempre será determinada pelo valor numérico do seu conjunto solução. Sendo assim, elas serão equivalentes quando elas possuírem o mesmo conjunto solução. Legal? Então, está aqui a nossa aula sobre equivalência de equações. Muito obrigado e tchau. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos aprender aqui um assunto muitíssimo importante, onde ele trata da resolução de uma equação do primeiro grau. Ou seja, nesse caso agora aqui, a gente vai aprender como calcular e determinar a raiz de uma equação do primeiro grau, tá bom? Vejamos aqui o texto. Resolver uma equação do primeiro grau é determinar um valor chamado raiz da equação, beleza? Registrando em seu conjunto verdade. Então, gente, analisem aqui pela frase, nós temos que identificar dois elementos, a raiz da equação e o conjunto verdade. Perfeito? Agora, eu te trouxe aqui um exemplo bem bacana, mas eu quero te chamar uma atenção muito especial dentro do texto desse problema, que é o seguinte, reparem. Resolva a equação sendo U igual a quê? Opa! U igual a quê? O que é isso? Primeira coisa que essas duas letras, elas tratam de um conjunto. E toda vez que você for resolver uma equação, embora de repente um problema ele não identifique essa igualdade para ti, tá? Mas saiba que ela vai sempre existir. Esse U, ele vem de conjunto universo. Ok? Então, esse U, ele trata do conjunto universo. O que é o conjunto universo? O universo é muito grande aqui para a gente, né? Então, na equação tem a mesma ideia. O conjunto universo, ele engloba todos os números. Mas muito cuidado que, para certas equações,
O teu problema, ele determina um limite, o que foi aqui nesse caso. Por quê? Porque a questão está falando que U é igual a Q. E essa letra Q significa o conjunto dos números racionais. Isso quer dizer, então, o seguinte, que para uma resposta da equação, embora de repente você consiga resolver essa equação corretamente, mas muito cuidado que, às vezes, o teu resultado final ele não está de acordo com o teu conjunto universo. Agora, por exemplo, vamos supor que de repente o teu conjunto universo ele não apareça no texto da questão. Resolve a equação aqui, ó. Pronto, acabou-se. Ah, professor, às vezes tem, mas não mostra o U. Não tem problema. Se a equação ela não mostra o universo, o conjunto aqui no caso, U igual a qualquer outro conjunto, é porque ela aceita qualquer número como resultado. Positivo, negativo, fração, decimal, seja o que for. Tá legal? Vamos ver como é que a gente faz então para resolver uma equação. Essa equação de exemplo diz o seguinte, que 3x menos 4 é igual a 2x mais 8. Pessoal, o modo prático de resolver é o seguinte, geralmente a gente pega tudo que é letra e coloca para o primeiro membro da equação, onde o primeiro membro é tudo que está à esquerda da igualdade. Em seguida, a gente pega tudo que é letra, coloca para o lado direito da equação, onde o lado direito significa o segundo membro dessa equação, tá bom? Então, de novo, tudo que é letra, primeiro membro, tudo que é número, segundo membro. Mas cuidado, quando você tiver número junto de letra, ele é considerado variável, ele é considerado uma letra, não é um número. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3x. Embora nós tenhamos aqui nessa composição o 3, que é um número, tá? Mas 3x representa uma letra. Até porque 3x é como se eu tivesse a letra x escrita 3 vezes, tá bom? Então, olha só. Eu tenho aqui 3x e 2x. Opa! Esses dois valores, obrigatoriamente, têm que pertencer ou têm que ser localizados no primeiro membro da equação. Sendo que, se algum desses valores já estiver no primeiro membro, lá ele permanece. Que foi, na verdade, o que aconteceu com o 3x. Ó. O 3x, inicialmente, estava aqui no primeiro membro. Na próxima linha, ele permanece aqui, no primeiro membro. Agora, detalhe, esse 2x, inicialmente, estava no segundo membro. Imagina que essa igualdade é uma cerca, por exemplo. Então, esse 2x, ele pula para o primeiro membro, sendo que quem troca de posição ou quem pula a igualdade, obrigatoriamente também trocará o seu sinal. Logo então, como aqui o 2x é positivo, ao pular para o primeiro membro, ele ficará negativo, tá? Então, aqui nós teremos 3x menos 2x. Vamos analisar agora os números. De números, eu tenho aqui nessa equação o menos 4 e o 8. Eu vou utilizar a mesma ideia que a gente fez aqui para as variáveis. Ou seja, tudo que é número ficará no segundo membro. Ficará à direita da tua igualdade. Mas quem troca de posição também deverá trocar de sinal. Então, reparem. Já que eu tenho aqui menos 4 e 8... esses dois números, o 8 e o 4, deverão ficar do lado direito da igualdade. Como o 8 aqui já está, aqui permanece. Se ele permanece, assim também permanecerá o seu sinal. Logo então, como esse 8 é positivo, aqui continuará positivo. Mas, cuidado com o 4, por quê? Porque o 4, inicialmente, ele está no primeiro membro, tá? Quando ele troca de lugar, automaticamente trocará de sinal. Logo então, devido a que o 4 ser negativo, quando passa para o segundo membro, ele ficará positivo. E aí a gente vai resolver essas duas operações em cada lado da igualdade. Detalhe, pessoal, quando você resolve uma operação de adição ou de subtração entre letras, é importante que você verifique uma coisa. A primeira delas é se as letras são iguais.
Sendo as letras iguais, você irá repeti-la. Então, aqui no caso, os nossos dois elementos possuem a letra x. O x se repete, tá? Agora, você vai resolver as operações entre os coeficientes. Ih, professor, o que é coeficiente? Coeficiente é justamente esse número que acompanha a tua variável. É esse número que acompanha a tua letra. Então, vamos lá. 3 menos 2 é igual a 1. Por isso que aqui fica 1x. Perfeito? Vamos para o outro lado. 8 mais 4, 8, 9, 10, 11, 12. Por isso que aqui ficou 12. Então, nós temos 1x igual a 12, tá? Pela regra da equação, o que acontece? Se uma letra acompanha um número, esse número está multiplicando a letra. Logo, então, ela passa para o segundo membro dividindo. Então, reparem que esse número 1, ele passou para o segundo membro dividindo o valor que lá já está. Sendo que esse valor que lá estava antes é o 12. Então, aqui nós temos x igual a 12 dividido por 1, onde qualquer valor numérico que você pegar e dividi-lo por 1, o resultado sempre será esse qualquer valor numérico. Portanto, então, o x é igual a 12, que é o resultado de 12 dividido por 1. Beleza, pessoal? E aí entra a parte que ele fala do conjunto verdade. Conjunto verdade de uma equação ou conjunto solução de uma equação significam a mesma coisa. Ou seja, você tem que identificar qual foi o resultado que você achou. Como nós achamos aqui para resultado de x igual a 12, então o conjunto verdade, V de verdade, tá? É igual a 12. E sempre, obrigatoriamente, esse valor numérico deverá vir entre chaves. Só um detalhe bem importante aqui, pessoal. Quando você tem numa equação a subtração de dois valores numéricos ou algébricos, se esses valores estão com letra, serão algébricos. Quando você subtrai dois coeficientes de letras, sendo que o teu coeficiente, o teu resultado, aliás, ele é igual a 1, não há a necessidade de escrevê-lo. Eu usei esse exemplo só para que você tenha noção de como funciona a divisão. Mas, se você quisesse, já poderia inclusive parar aqui, ó, x igual a 12. Por quê? Porque esse 1, sendo coeficiente, não acompanha a letra, não precisa ser colocado ao lado dela, tá? Então, 1x é só o x. Se x é igual a 12, cheguei ao mesmo resultado, ó. Então, eu poderia muito bem também ter parado a conta bem antes. Para finalizar aqui a aula, pessoal, deixa eu só te mostrar aqui um exemplo rapidamente em relação a esse conjunto universo. Olha só. Vamos supor que eu tivesse 2x mais 5 igual a x mais 2. Por exemplo, tá? Eu vou resolver essa equação aqui. Tudo que é letra passará para o primeiro membro. O 2x já está aqui. O x que é positivo passará para o lado de lá. 2x menos x. Igual a o 2 que já está aqui. E agora eu vou puxar o 5 para o lado de cá. Como o 5 aqui é positivo, virá para cá negativo. Beleza? 2x menos x, eu tenho 2x. Tira um x, sobra um x. Só que o 1 do x não precisa escrevê-lo. 2 menos 5, opa, são dois valores com sinais diferentes. Então, a gente subtrai, 5 menos 2 é 3, e pelo fato de o 5 ser maior do que o 2, e além disso ele ser negativo, a minha resposta é negativa. Beleza, mas o que eu quero te mostrar aqui com essa equação? É o seguinte, vamos supor que aqui nessa equação, o teu conjunto universo é igual a n. O que isso quer dizer, pessoal? Que o teu conjunto universo só aceita como resultado números naturais. E o nosso resultado foi igual a menos 3. Está tudo correto. Nós fizemos tudo da maneira correta. Só que, devido ao conjunto universo ser igual aos naturais, e a nossa resposta ser igual a menos 3, o nosso conjunto verdade,
ele é igual a quem? Ele é igual ao conjunto vazio. Não pode ter resposta, por quê? Porque menos 3 não é número natural. Por isso que é importante você sempre analisar, ao iniciar uma equação, a resolver uma equação, o conjunto universo onde ela está sendo trabalhada. Porque dependendo dele, embora você consiga achar resultado numérico, esse resultado ele pode ser o conjunto verdade ou não, ok? Então, nesta nossa aula, nós trabalhamos como resolver uma equação de primeiro grau, achando assim o teu conjunto verdade ou o teu conjunto solução. Muito obrigado então, pessoal, e tchau! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula de hoje, vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante, onde ele trata da resolução de problemas envolvendo equações do primeiro grau. Ou seja, como é que a gente faz para, de repente, ao ler um problema, resolvê-lo utilizando uma equação de primeiro grau? Bem, para isso, é necessário que a gente siga 3 fases. Vamos aqui a elas? Reparem, a resolução de problemas do primeiro grau tem 3 fases. Primeira delas, escrever a equação do problema matematicamente. Isso quer dizer o seguinte: você vai ler esse problema e, de acordo com as informações que ele te oferece, você vai transformar essas informações na linguagem matemática de modo que apareça a equação. Beleza? Segunda parte, resolver a equação estabelecida. Logicamente que, ao transformar a linguagem, ao transformar um problema para a linguagem matemática, automaticamente você conseguirá escrever uma equação. Se eu escrevi uma equação, o próximo passo é resolvê-la. E em seguida, interpretar a solução da equação, isto é, verificar se a raiz da equação satisfaz as condições colocadas no problema. O que isso quer dizer? Que depois que você conseguir resolver a equação e achar o seu resultado, você vai analisar o problema novamente e verificar se o resultado que você achou bate ou não com a questão que ele quer saber, com o resultado do problema que a questão te pede, na verdade, tá bom? Vejamos aqui um exemplo bem bacana em relação a isso. Repare aqui comigo. A soma do dobro de um número com 34 é igual a 58. Qual é esse número? Pessoal, geralmente nesses problemas, eles têm algumas palavrinhas-chave que vocês têm que identificar e saber transformá-las para a linguagem matemática. Aqui nós temos uma bem interessante que é o dobro. O que é o dobro? O dobro de um número qualquer é você pegar esse número e multiplicá-lo por 2. Dobrar é como se eu pegasse uma coisa e repetisse de novo. Ó, ela está dobrada, né? Então, aparecem 2 delas. Aqui é a mesma ideia. Matematicamente, dobrar uma coisa, dobrar um valor numérico, é multiplicá-lo por 2. Então, o dobro é a mesma coisa do que você pegar um valor qualquer e multiplicá-lo por 2. Bacana? Aí vamos lá com o problema novamente. Olha só. A soma, eu já sei então que uma operação que eu vou utilizar é da adição, porque aqui me mostra a soma do dobro de um número. Vamos ver a tradução? A soma do dobro de um número. Professor, por que aqui está 2x? Justamente por esse motivo, pessoal. Nós não sabemos quem é esse número. Então, toda vez que a questão te pedir que o problema estiver relacionado a um número que você não sabe qual é o seu valor, geralmente você irá chamá-lo de x. Mas, atenção, o ato de chamar de x é o que geralmente a gente faz ao trabalhar problemas. Mas também, pessoal, nada impede de repente, você chamar de qualquer letra à tua escolha. Logo, então, você pode dizer que esse número é a letra A, letra B, letra C, letra Z. É você quem escolhe, tá bom? X é o que comumente a gente trabalha. Vamos continuar aqui, então. Olha só. A soma, ok? Do dobro de um número. Se o número é x, o seu dobro é 2x. Então, a soma do dobro de um número com 34, então já está aqui a minha primeira expressão. O meu primeiro membro da equação. Por quê? Em seguida, olha só, é igual. É igual, está aqui a igualdade. É igual a 58.
Então, eu peguei o texto do problema e consegui transformá-lo numa equação. Transformando-o numa equação, logicamente, o próximo passo é resolver essa equação. E aí, reparem que nas equações, de preferência, você coloca todos os números para o segundo membro da igualdade. Isso quer dizer que tudo que é número ficará à direita dessa igualdade. Sendo também o seguinte, que quem troca de lugar automaticamente trocará de sinal. Então, pessoal, esse 34 que aqui é positivo passará para o segundo membro de forma negativa. Passando de forma negativa, reparem que nesse segundo membro agora nos aparece uma subtração. Então, tem o seguinte, que 58 menos 34 me dá como resultado igual a 24. Mas o importante numa equação é você achar o valor numérico do x. Aqui eu tenho 2x. Logo, então, esse número ele tem que sair do x. Como é que ele deixa de fazer parte do x? Vamos lembrar o seguinte. Toda vez que eu tenho, na verdade, um número junto de uma letra, automaticamente, embora não apareça a olho nu aqui, tá? Nós temos aqui uma multiplicação. Sendo uma multiplicação, então, o 2 passará para o outro lado com a operação inversa da multiplicação, que nesse caso é a divisão. Então, o 2 que está com x passa dividindo. Algo bem importante que você tem que reparar aqui é o seguinte. Quando esse 34 passou para o outro lado, que ele era positivo e passou negativo, houve aqui a troca de sinal. Mas, pessoal, essa troca de sinal, ela não acontece na multiplicação para divisão ou vice-versa, tá? Então, como aqui é 2, ele não passa menos 2. Ele continua sendo 2, tá bom? Por quê? Porque eu estou trocando a multiplicação pela divisão. Então, toda vez que você for fazer essa troca, o sinal sempre permanece. 24 dividido por 2, eu já sei que meu x é igual a 12. Sendo x igual a 12, automaticamente, então, esse é o resultado do meu problema. E aí a gente vai responder com o texto de acordo com o que foi a pergunta desse problema. Olha só, qual é esse número? Opa, resposta, o número procurado é 12. Por que o número procurado? Porque eu não sei, tu não sabe, ninguém sabia até então. Mas nós acabamos de descobrir que esse x, que esse número que foi encontrado é igual a 12. Por isso que vem esse texto, tá? Portanto, então, o número procurado é 12. Então, pessoal, nesta nossa aula nós vimos como trabalhar a matemática aliada à língua portuguesa, de modo que a gente consiga traduzir um problema para a linguagem matemática e encontrar a sua solução. Isso é muito importante você entender e compreender como funciona todo esse trâmite, como funciona todo esse trabalho. Por quê? Porque você consegue resolver qualquer problema que aparecer para ti em relação a equações do primeiro grau. Belezinha? Então, essa foi nossa aula sobre resolução de problemas utilizando a equação do primeiro grau. Logo, então, muito obrigado e tchau. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos aprender aqui um assunto bem interessante e muito importante, onde ele trata do par ordenado. O que na verdade é um par ordenado? Pelo português mais claro, se eu tenho um par, eu tenho dois elementos. Nesse caso, nós temos dois valores numéricos, certo? E esses valores numéricos, eles são separados por vírgula ou ponto e vírgula, dependendo da sua composição. Além disso, eles são separados também, são inclusos, aliás, dentro de dois parênteses, tá bom? Então, nós temos aqui o seguinte: quando a gente vai pegar o par ordenado e associá-lo a um ponto P qualquer, esse par ordenado possui duas nomenclaturas bem interessantes. Uma delas é a abscissa, a outra delas é a ordenada. Como é que a gente faz para identificar o que é abscissa e o que é ordenada? Simples. Nós temos aqui essa figura aqui embaixo, onde essa figura ela nos representa um elemento chamado plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Na verdade, são essas duas retas que elas estão se cruzando, certo?
de forma perpendicular. O que isso quer dizer? Quer dizer que, ao se cruzarem, elas formam 90 graus entre si. E aí, pessoal, nós temos dois eixos. O eixo da horizontal, ele é chamado de eixo X, mas o seu nome é eixo das abscissas, como está aqui do lado. O eixo Y, que é o eixo vertical, é também chamado de eixo das ordenadas. Por que é importante você analisar e, de repente, também compreender essas duas nomenclaturas? Porque você pode ter, de repente, numa leitura, ou até mesmo na cobrança de uma atividade, você pode ter, de repente, lá, dizendo que o ponto pertence ao eixo X, ou, de repente, o ponto pertence ao eixo das abscissas. Com isso, você consegue lembrar que eixo X e eixo das abscissas é a mesma coisa. Ou seja, é referente ao mesmo elemento. Então, pessoal, ao analisarmos aqui o nosso desenho, tá? Verificamos que, ao traçarmos os dois eixos ou essas duas retas, nós dividimos aqui esse plano em 4 regiões diferentes, certo? E essas regiões, elas recebem também um nome especial. Verifique aqui comigo. Nós temos o primeiro quadrante, nós temos o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Por que é chamado de quadrante? Ele vem de 4, ou seja, é dividido em 4 regiões, tá bom? Agora, o que na verdade é o par ordenado? O par ordenado, como eu lhes falei, vamos lá aqui. É um par de números na forma XY, beleza? Um par ordenado nada mais é do que um ponto. Então, esse par ordenado, na verdade, é como se fosse o endereço de um ponto. Quando você analisa um mapa cartográfico, quando você analisa, de repente, até mesmo no teu celular, no Google Maps, você verifica que eu quero ir para um certo local, uma pizzaria, um restaurante, não sei. E esse local, essa pizzaria ou esse restaurante, geralmente é identificado por um ponto. Então imagine que esse plano cartesiano é o mapa da cidade que você está. E aí esse ponto aqui, por exemplo, é um restaurante, esse aqui é um hospital, aqui é uma escola. Então esse par ordenado auxilia justamente nisso. Ele vai te indicar o endereço exato de onde está cada um desses locais que você quer, de repente, descobrir onde fica, tá? Uma outra possibilidade também de trabalhar o par ordenado é na resolução de um sistema de equações, tá legal? Então verifique que nós temos aqui algumas formas diferentes de trabalhar e algumas formas diferentes de analisar esse par ordenado. Outro detalhe bem interessante é o seguinte, você repara que aqui na definição nós temos o ponto ou par ordenado XY separado por vírgula. Aqui no nosso desenho, os 4 pares estão separados por ponto e vírgula. Professor, qual deles eu vou utilizar? Qualquer um deles, mas qual é a recomendação? Vamos supor que de repente você vai ter um valor numérico decimal. Por exemplo, assim, eu tenho um ponto onde nós temos 0,5, 0,2. Do jeito que eu estou analisando esse ponto e olhando aqui, eu estou vendo 3 vírgulas e eu estou vendo os números 0, 5, 0, 2. Mas, quando você separa esses números por ponto e vírgula, repare que a gente consegue agora verificar de uma forma bem mais clara que aqui desse lado é o número 0,5 e aqui desse lado é o número 0,2. Então, a única função da pontuação ponto e vírgula justamente é essa. É separar números decimais caso exista algum na composição desse par ordenado. Se não aparecer, pessoal, nenhum número decimal, a gente utiliza apenas a vírgula, até porque fica muito mais fácil de analisar que nós temos ali 2 números naturais ou 2 números inteiros. Por exemplo, então, aqui eu tenho o ponto menos 3,2. Então, reparem que até poderia colocar o ponto e vírgula, mas não haveria tanta necessidade assim. Por quê? Porque como nós só temos aqui os 2 valores numéricos e uma vírgula, fica bem fácil realmente identificar que esse ponto é formado pelos números menos 3 e 2. Bacana?
Agora, como é que a gente faz para identificar esses pontos dentro do plano cartesiano? Nós temos algumas regrinhas bem básicas. A mais importante delas é o seguinte: independente dos valores numéricos, sempre você vai escrever primeiramente o valor numérico em relação ao eixo X, em relação ao eixo horizontal. E depois você vai escrever esse mesmo valor numérico em relação ao eixo Y, que é o eixo vertical. Então imagine a seguinte situação. Esse ponto de encontro aqui das duas retas é chamado de origem. Então nós temos aqui a nossa origem, pois é a partir deles que nós iremos identificar a posição desse ponto. Então olha lá, pessoal, o primeiro ponto aqui, aliás, o primeiro valor numérico dos pontos, repare que todos eles são em relação a x. Como assim? Em relação a esse eixo x, então, pessoal, reparem que a partir da origem, andando para a direita, nós temos todos e quaisquer valores positivos. A partir desse eixo, dessa origem, andando para a esquerda, nós temos todos e quaisquer valores negativos. Vamos agora analisar o eixo vertical, o eixo das ordenadas. A partir da origem, subindo, nós temos valores positivos. A partir dessa origem, descendo, eu tenho valores negativos. Gente, se vocês por algum acaso confundirem esquerda com direita, faça uma atividade bem interessante para que isso não aconteça. Por quê? Porque se você confundir a posição aqui dos eixos, você com toda certeza irá errar a sua questão ou irá confundir a posição do número. Então imagina que você vai encontrar um amigo, olha, tu vem aqui no ponto menos 5 e 2. Aí tu coloca menos 5 para cá e 2 para cá. Já está errado. O cara já vai para outro caminho totalmente diferente, tá? Então muito cuidado em relação a isso. A análise dos sinais em relação a cada um desses seus eixos. E aí, olha só, outra coisa muitíssimo importante. Todo e qualquer ponto pertencente ao primeiro quadrante, ele é positivo para x e positivo para y. Ou seja, eu poderia ter aqui o ponto 3 e 2, por exemplo. Repare que os valores são positivos para x e positivos para y. Até porque esse quadrante são os valores que estão à direita da origem e acima dela, tá bom? Todos e quaisquer pontos pertencentes ao segundo quadrante têm a seguinte composição: negativo para x e positivo para y. Por exemplo, então, eu poderia ter o ponto menos 3 e 2. É fácil analisar isso pelo seguinte motivo. A partir da origem, à esquerda dela, nós temos valores negativos. A partir da origem, acima dela, nós temos valores positivos. E essa região é a região que compõe o segundo quadrante. Perfeito? Terceiro quadrante já é o contrário. Eu tenho valores negativos para x e valores negativos para y. Então, analise o seguinte. Aqui eu poderia ter o seguinte ponto, ó. Menos 3 e menos 2. Então, todos e quaisquer valores, aliás, todos e quaisquer pontos, onde os seus valores são negativos para x e negativos para y, eles pertencem ao quarto quadrante. Finalmente, nós temos aqui a composição do ponto no quarto quadrante, onde ele é positivo para x e negativo para y. Uma análise bem rápida e bacana de você verificar se o que você está fazendo é correto é você analisar esses pontos, ou esses sinais, na verdade, na diagonal. Se eu tenho aqui a diagonal dos quadrantes ímpares, ou seja, primeiro e terceiro, verifique que os sinais são contrários. Aliás, são iguais para os seus pontos. Os dois positivos ou os dois negativos. Se eu for fazer essa análise em relação aos quadrantes pares, segundo e quarto, reparem que os seus sinais são alternados. Negativo, positivo, positivo, negativo, tá? E outra coisa bem interessante é,
analisando aqui este desenho, eu tenho a seguinte situação. Qualquer ponto que não pertença a nenhum desses eixos, ou seja, não pertença à cruz, não está em cima dela, ele tem valores x e y. Se um ponto qualquer ele pertencer a um dos eixos, nós temos duas situações diferentes. Se ele pertence ao eixo y, que é o eixo das ordenadas, que é o vertical, ele tem valor igual a 0 para x e qualquer valor que seja para y. Assim como também, se esse ponto ele pertence ao eixo horizontal, que nesse caso é o eixo x, o que acontece? O seu valor para y é igual a 0. E o valor para x, ele pode assumir qualquer valor numérico. Aqui eu coloquei x positivo, até porque esse ponto ele está à direita da origem. Se tivesse à esquerda, seria o ponto menos x e 0. A mesma ideia a gente utiliza aqui para o ponto P, 0y. 0y, pois ele está acima da origem. Se estivesse abaixo dela, seria 0i menos y. Ok, pessoal? Então, nesta nossa aula, nós aprendemos como identificar a composição de um par ordenado e também a sua localização no plano cartesiano. Lembrando que par ordenado possui dois valores. Um em relação a x, que é o eixo das abscissas, e o outro em relação a y, que é o eixo das ordenadas. E aí também eu te mostrei como esse plano cartesiano ele é separado em quadrantes e como a gente consegue identificar cada quadrante em relação à composição dos sinais dos seus elementos. Ok? Então, muito obrigado e tchau. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto bem interessante e muito importante, onde ele trata da resolução de sistemas de equações de primeiro grau utilizando o método da substituição. Como eu lhes falei agora, pessoal, a gente vai começar aqui a entender e compreender como que funciona a resolução de um sistema de equações de primeiro grau. Para que a gente consiga resolver esse sistema, nós temos três métodos: o da substituição, o da adição e o da comparação. Nesta nossa aula, vamos aprender como que se realiza o método da substituição. Outra coisa importante é você identificar, de repente, quando que existe um sistema de equações de primeiro grau. Geralmente, pessoal, esse sistema ele é separado em chaves, somente de um lado. E nós temos duas equações aqui nesse caso, certo? Agora, qual é a necessidade de repente, utilizarmos qualquer um desses três métodos para realizarmos a operação de modo que a gente consiga achar o resultado desse sistema de equações? Primeira coisa é o seguinte: se nós analisarmos cada uma dessas equações individualmente, eu te digo o seguinte: x mais y igual a 11. Repare que eu tenho apenas uma equação com duas letras diferentes. Aqui nesse caso, e no de cima também, nós temos infinitas respostas para resolvermos essa equação. Por quê? Eu quero dois valores cuja soma entre eles seja igual a 11. E aí eu posso pensar em 5 mais 6, eu posso pensar em 9 mais 2, em 10 mais 1. Então, repare que nós temos infinitos resultados, de modo que, ao somá-los, a gente consiga achar a resposta final sendo igual a 11. Mas, qual é a principal característica de um sistema de equações? É que os valores que você vai considerar para x e para y, ele tem que obedecer à regra para as duas equações. Ou seja, ao substituí-los aqui embaixo e aqui em cima, eu tenho que achar como resultado realmente 11 aqui embaixo e 19 aqui em cima, tá? E para isso, para que a gente não fique, de repente, supondo valores, que a gente fique tentando adivinhar esses resultados, é para isso que existe, por exemplo, o método da substituição. Vamos verificar então como é que funciona isso? Vamos aqui comigo então, reparem. Resolver o sistema de equações abaixo usando o método da substituição. Beleza. Nós temos este sisteminha onde eu estou chamando aqui em cima de equação número 1 e aqui embaixo de equação número 2.
Pessoal, de preferência, quando você for trabalhar um sistema de equações utilizando a resolução pelo método da substituição, escolham uma equação onde eu tenha uma letra sozinha. Como assim uma letra sozinha? Repare aqui comigo. Aqui tem, por exemplo, 2x. Junto do x tem o número 2. Para a substituição, de preferência, utilize letras sozinhas, cujo coeficiente seja igual a 1. Então, eu até poderia pegar a primeira equação, mas eu quero te mostrar, de repente, o método melhor ou mais fácil, tá? Para que depois você analise com calma e parta, de repente, para o mais complicado. Então, olha só, gente, eu peguei a nossa segunda equação. Na segunda equação, eu tenho x mais y igual a 11. Beleza, a escrevi aqui embaixo. Quando você for isolar uma letra, todo mundo que acompanha essa letra no primeiro membro deverá passar para o segundo membro. Então, por exemplo, eu quero aqui nesse caso isolar a letra y. Isolar significa, logicamente, deixá-la sozinha do lado de lá. Logo, então, esse x ele tem que sair desse primeiro membro. De que maneira? Bem, esse x que aqui é positivo passará negativo. Então, nós teremos y igual a 11 menos x. Só que, quando você vai resolver operações entre letras e números, principalmente adição ou subtração, esse tipo de operação não pode ser realizado. Até porque eu não sei qual é o valor numérico do x. Se o x for igual a 1, a minha resposta aqui é 10. Se o x for igual a 4, a minha resposta aqui é igual a 7. E assim segue. Como a gente não sabe ainda qual é o valor do x, deixa a subtração aqui do jeito que ela aparece. Beleza? Então, nós isolamos o y e deixei ele quieto aqui por enquanto. Por quê? Se eu trabalhei agora ou até agora com a equação 2, eu vou agora pegar a equação número 1. Onde, na equação número 1, nós temos 2x mais y igual a 19. E aí, reparem que, em relação ao esquema que eu lhes expliquei da equação de baixo, em cima vale a mesma coisa. Eu tenho uma equação com duas letras diferentes. Não tem como a gente achar apenas uma resposta. Tá legal? O que a gente faz então? Se eu sei que o y é igual a 11 menos x, eu vou utilizar a substituição. Então, reparem que esse y, que está de cor diferente, inclusive, eu fiz isso para te mostrar propositalmente, tá? Que esse y vai sair daí e vai aparecer agora o 11 menos x. Até porque esses valores são iguais. E é isso que eu estou te mostrando na substituição. Perfeito? Então, olha lá. Justamente por que eu tenho que fazer essa substituição? Para que agora sim eu tenha apenas uma equação com duas ou mais letras, só que elas são iguais. Aqui é x, aqui é x também. Então, se a minha equação ela pode ter mais de uma letra, mas se todas forem iguais, a gente consegue resolvê-la da melhor forma possível, tá bom? Ok. Olha só então. Aqui eu vou resolver a operação primeiramente entre 2x e menos x. Logo, devido a esse x ser negativo, a gente vai resolver a subtração. Eu tenho 2x, tiro um x, fica um x somente. Mas como o número 1, enquanto coeficiente não tem a necessidade de ser escrito, aqui fica somente o x, tá? Então, olha lá, 2x menos x, essa operação é igual a x. Então, aqui eu resolvi a subtração entre essas letras e o resultado foi o x. Automaticamente, então, já que eu resolvi a operação entre as letras, os números eu não mexi neles. Então, continua. X mais 11 igual a 19. Só que eu quero achar o valor do x. Se eu quero achar o valor de x, pessoal, essa letra ela tem que ficar sozinha do lado esquerdo, no primeiro membro. Logo, então, esse 11 que aqui é positivo passará negativo. Tá? Essa é a regra da equação. E aí, resolvendo a operação 19 menos 11,
nós achamos como resposta final x igual a 8. Só que detalhe, o meu sistema de equações, cada uma dessas equações depende de x, depende de y. Eu acabei de achar o valor do x. Eu já sei que o x vale 8. Agora vem a pergunta, bem, se o x vale 8, como é que eu faço para achar o valor do y? Simples. Você volta aqui para onde você isolou na primeira parte. Eu sei que o y é 11 menos x. Então, pessoal, a gente tem que pegar essa equação referente à substituição que você fez aqui na primeira parte. Por quê? Porque depois que a gente resolveu e conseguimos achar o resultado do x, eu volto para essa equação que foi isolada, e aí reparem, eu sei que o y é igual a 11 menos x. Antes a gente não sabia, mas agora eu já sei que o x vale 8. Logo então, a gente substitui. Como y é igual a 11 menos x, y é igual a 11 menos 8, onde eu tenho que y é igual a 3. Com isso, então, a gente finaliza o nosso sistema de equações. Mais importante, tá? Um sistema de equações, ele também necessita de um conjunto solução. E aí, todo conjunto solução de um sistema de equações sempre deverá ser um par ordenado. E aí, o par ordenado, não se esqueçam que, na ordem, é o valor de x primeiro, depois o valor de y. Logo, então, como nós achamos primeiramente o 8, então eu tenho 8,3. Por que eu coloquei entre chaves e entre parênteses? Primeiro, entre chaves por se tratar de um conjunto. Todo conjunto, os seus elementos deverão ser escritos entre chaves. E esse parênteses, porque justamente esses parênteses significam que aqui eu tenho um par ordenado. Último detalhe é o seguinte. Professor, se eu escrevesse aqui 3 e 8, estava certo? Com toda certeza, não. Se você inverte a ordem dos elementos, você já inverteu toda a situação que nós tínhamos inicialmente, tá? Então, não se esqueçam que, obrigatoriamente, ao resolver o conjunto de solução de um sistema de equações, primeiro você coloca o valor referente a x e depois você coloca o valor referente a y. Beleza, pessoal? Então, nesta nossa aula, nós vimos primeiramente como identificar um sistema de equações e como que a gente consegue resolver esse sistema de equações utilizando o método da substituição. Automaticamente também, ao resolvermos esse sistema todinho e achando os seus valores para x e para y, eu também te mostrei como é que a gente finaliza esse sistema identificando o seu conjunto solução. Legal? Então, muito obrigado e tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante, onde ele trata da resolução de sistemas de equações de primeiro grau, utilizando o método da comparação. Pela língua portuguesa mais clara, se eu vou utilizar, aliás, o método da comparação, eu tenho que comparar pelo menos 2 elementos. E esses 2 elementos justamente são as nossas equações desse sistema de equações, tá? Lembrando que um sistema de equações, ele é facilmente identificado onde nós temos 2 equações identificadas também por essa chaves, tá? Uma partezinha dela somente, né? E aí, pessoal, olha só, em cada uma dessas equações eu vou ter que isolar a mesma letra. Então, por exemplo, na primeira equação eu tenho aqui x mais y igual a 6. Eu vou, por exemplo, então, isolar a letra x no primeiro membro. Se eu vou isolar a letra x no primeiro membro, todo mundo que acompanha passará para o segundo membro. Automaticamente, então, esse valor de mais y passará ao segundo membro como sendo menos y. Até porque, numa equação, quem troca de posição em relação à igualdade, automaticamente também trocará de sinal. Beleza? Então, na primeira equação, nós temos aqui que x é igual a 6 menos y. Na segunda equação, eu tenho x menos y igual a 4. Assim como nós isolamos o x na primeira equação, eu vou fazer a mesma coisa na segunda equação.
Logo, então, esse y, que aqui é negativo, passará ao segundo membro de forma positiva. Automaticamente, nós teremos que x é igual a 4 mais y. Quase engata aqui, né? Agora, o que existe aqui de comparação? Reparem que nós estamos isolando a mesma letra, x com x. Se eu estou isolando a mesma letra, eu estou dizendo que essa expressão é igual a essa aqui de baixo. Por quê? Porque se x é igual a essa expressão aqui em cima e x é igual a essa expressão aqui embaixo, é porque então as duas expressões são iguais. Sendo elas iguais, eu vou automaticamente então montar uma equação onde eu vou colocar em cada um dos seus membros cada uma dessas expressões. Logo então, reparem comigo, nós temos que 4 mais y é igual a 6 menos y. Professor, o senhor trocou aqui, colocou primeiro 4 mais y, mas aqui primeiro é 6 menos y. Gente, a ordem com que você vai escrever essa equação, ela não importa, até porque nós temos aqui uma igualdade. Então, se eu digo que esse valor é igual a esse, também vale a mesma coisa para o contrário. Então, se o primeiro é igual ao segundo, automaticamente o segundo é igual ao primeiro. Tá legal? Beleza. Então, tendo montado agora aqui essa equação, tá? O que a gente vai fazer? Resolvê-la. Então, eu tenho 4 mais y igual a 6 menos y. De preferência, sempre coloque as letras para o primeiro membro. Logo, então, reparem que esse y, que aqui é negativo, passará ao segundo membro, passará ao primeiro membro de forma positiva. Então, a gente vai ter y mais y. Assim como esse 4, que é positivo, virá para o segundo membro de forma negativa. Logo, nós teremos y mais y, que é igual a 2y, igual a 6 menos 4, cujo resultado é igual a 2. E aí, reparem aqui que, como eu tenho que resolver o valor do y, e esse 2 o acompanha, eu tenho que resolver então a divisão de 2 por 2. Justamente pelo motivo de que, quando vocês têm uma letra junto de um número, embora não apareça a olho nu aqui, lá existe uma multiplicação. Tendo então a multiplicação, pessoal, esse 2 passa em forma de divisão, até porque é a operação inversa dessa multiplicação. Legal? Resolvendo então 2 dividido por 2, o nosso resultado é igual a 1. Então, pessoal, sendo esse y igual a 1, eu já sei o resultado de uma dessas letras. Eu tenho que achar a outra delas. O que a gente vai fazer? Repare que nós temos aqui duas equações, tá? Onde no primeiro membro eu tenho que achar o valor do x. Sendo assim, você escolhe uma das duas para aí então nela você substituir o y pelo valor que você achou o resultado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, aliás, essa primeira equação e trabalhar com ela onde o valor do y é igual a 1. Se eu tinha que x é igual a 6 menos y e eu já sei que o y vale 1, trocando o y por 1, nós temos que x é igual a 6 menos 1. Resolvendo a subtração, então, nesse caso, 6 menos 1, o x vale 5. Sendo ele igual a 5, a gente finaliza aqui o nosso sistema de equações de primeiro grau. Mas não se esqueçam que, pelo fato de ser um sistema, nós temos que ter o nosso conjunto solução, tá? Então, aqui nesse caso, é obrigatório você escrever o conjunto S, sendo que, pelo fato de ser um conjunto, eu tenho que ter os seus elementos entre chaves. Mas o seu elemento, não se esqueçam, que é um par ordenado. Logo, sendo par ordenado, os seus valores numéricos devem vir entre parênteses. Além disso, existe a obrigatoriedade de, primeiro você escrever o valor referente a x e depois o valor referente a y. Por mais que nesse sistema que nós resolvemos, a resolução nós achamos primeiro o valor de y. Quem você acha primeiro não interessa. O que importa é, quando você escrever o par ordenado, primeiro você escreve sempre o valor de x
e depois o valor do y. Legal? Vamos aqui a mais um exemplo, então? Repare aqui comigo. Eu tenho aqui o seguinte sistema. X menos y igual a 1, menos x mais 2y igual a 3. Eu vou utilizar também o método da comparação para resolvermos esse sistema de equações. Pegando a primeira equação, nós temos que x menos y é igual a 1. De novo, eu vou isolar o x. Aí tu perguntas, professor, eu só posso isolar o x? Não. A letra a ser isolada é você quem escolhe, tá? Eu estou escolhendo o x por escolha própria minha realmente, tá bom? Então vamos lá. X menos y é igual a 1. Se eu vou isolar o x, esse y que aqui é negativo deverá passar para o outro lado. Mas, devido a ele ser negativo, passará sendo positivo. Por isso que nós temos aqui x igual a y mais 1. Beleza? Vamos pegar a próxima equação. A próxima equação é menos x mais 2y igual a 3. Só que eu vou isolar o x. Sendo assim, esse 2y que aqui é positivo passará negativo. E aí, passando negativo, ficará o seguinte, repare aqui comigo. Menos x igual a menos 2y mais 3. Pessoal, do jeito que aqui estão as equações, eu não posso utilizar ainda a comparação. Por quê? Porque aqui a letra isolada é x, aqui é menos x. Então, façamos o seguinte. Eu vou multiplicar essa equação todinha por menos 1. Por quê? Porque multiplicando por menos 1, existem dois detalhes. O primeiro que, ao multiplicar por 1, a equação não vai mudar em nada o seu valor numérico. Mas, multiplicando também por menos 1, automaticamente todos os sinais dessa equação serão trocados. Ou seja, o que é negativo passa a ser positivo, o que é positivo passa a ser negativo. Portanto, ao multiplicarmos por menos 1, nós temos que x é igual a 2y mais 3. Agora sim, sendo x igual a 2y mais 3, reparem que nós podemos trabalhar a comparação entre essas duas equações. Até porque aqui é x igual a alguém, x igual a alguém. É a mesma letra. Tendo então isolado a mesma letra, qual é o próximo passo? É igualar essas duas expressões aqui, ó. Então repare que nós temos y mais 1 igual a 2y menos 3. Sendo assim, pessoal, pela regra das equações, como é que a gente vai resolver? Letras para o primeiro membro, números para o segundo membro. Então teremos y, esse 2y que é positivo no segundo membro, virá negativo para o primeiro. Então vai ficar y menos 2y, igual a, aqui eu já tenho menos 3. No primeiro membro eu tenho 1 positivo. Sendo ele positivo, passará ao segundo membro de forma negativa. E aí, em seguida, eu tenho que resolver essas duas operações. No primeiro membro eu tenho y menos 2y. É uma adição, mas nesse caso, devido a terem sinais diferentes, a gente vai trabalhar a subtração. Sendo que, não se esqueçam, que quando a letra está sozinha, embora não apareça, aqui existe o coeficiente igual a 1. E aí a gente vai fazer o que agora? Eu vou subtrair esses coeficientes. 2 menos 1 é igual a 1, mas, devido ao fato de esse 2 ser maior que 1, e além disso, esse 2 ser negativo, a nossa resposta também será negativa. Continuando, eu tenho menos 3, menos 1. Eu tenho valores com sinais iguais. Opa! Na adição de valores com sinais iguais, você repete o sinal, que nesse caso é negativo, certo? Devido a eles serem negativos, e em seguida a gente resolve a adição entre esses valores numéricos. Logo então, 3 mais 1 igual a 4. Reparem que toda essa equação inicial me resumiu em menos y igual a menos 4. Só que, pessoal, na tua resposta final, tu não podes ter letra negativa. Tu não podes ter variável negativa. O que a gente faz? Eu posso utilizar o artifício da multiplicação por menos 1.
Justamente pelo mesmo motivo que nós fizemos aqui em cima. Porque multiplicando por menos 1, além de não mudar o resultado de ninguém, nós trocaremos os seus sinais. Então, ó, menos com menos mais y, menos com menos mais 4. Com isso, então, nós temos que y é igual a 4. Beleza, eu já achei uma das letras. Como é que eu faço para achar a outra letra? Eu vou utilizar qualquer uma dessas equações aqui, por quê? Porque foi a equação que nós substituímos e isolamos o x. Como eu achei o valor do y, logicamente, falta achar o valor do x, beleza? E aí eu vou pegar essa equação aqui de cima, ó, onde nós temos que x é igual a y mais 1. Até então, a gente não sabia o valor do y. Agora eu sei que ele vale 4. Logo, como x é igual a y mais 1, automaticamente x será igual a 4 mais 1, onde nós temos que x é igual a 5. Aí, pessoal, achando o valor do x, a gente finaliza o nosso sistema de equações, pois eu já sei o valor referente a x e já sei o valor referente a y. Portanto, o nosso conjunto de solução é igual a 5 e 4 entre chaves. Detalhe, não se esqueçam que pelo motivo de nós termos aqui um par ordenado, sempre o primeiro valor numérico que aparece é o valor referente a x. E o segundo valor que aparece é o valor referente a y. Legal? Então, essa é uma outra forma de nós trabalharmos a resolução de sistemas de equações, onde nós utilizamos o método da comparação. Sempre lembrando que, além desse método, nós temos o método da adição e o método da substituição, onde você consegue acompanhar a utilização desses métodos nas nossas videoaulas. Tá legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula, vamos aprender aqui um assunto muito importante, onde ele trata da resolução de problemas envolvendo sistemas de equações do primeiro grau. Ou seja, nós temos que analisar um problema e verificar se esse problema é possível ser solucionado utilizando sistemas de equações ou não. Gente, como é que ao ler um problema a gente consegue identificar a utilização do sistema de equações? Simples. Primeiramente, você tem que identificar se o problema te dá duas informações diferentes em relação ao seu valor numérico, tá? A segunda coisa é você transformar essas duas informações em equações, de modo que, ao fazer isso, a gente consegue, então, resolver um sistema de equações. Vamos analisar aqui nosso primeiro exemplo. Olha só. Uma prova de múltipla escolha com 60 questões é corrigida da seguinte forma. O aluno ganhava 5 pontos por questão que acertava e perdia 1 ponto por questão que errava, ou deixava em branco, tanto faz, né? Se o aluno totalizou 240 pontos, o número de questões que ele acertou é... Então, olha só, quais são as informações trabalhadas aqui nesse exemplo? Eu tenho primeiro o total de questões, onde ela vale 60. Depois, eu tenho o total da pontuação que esse aluno ganhava ou perdia em relação à sua prova. Logo, então, pessoal, eu tenho que identificar quais são os elementos trabalhados nesse tipo de questão. Aqui são duas situações. Ele pode acertar as questões ou ele pode errá-las. Logicamente que se ele faz uma prova, ele vai tentar errar nenhuma questão. Mas é muito difícil, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar de letra C para questões certas e letra E para questões erradas. Qual é a primeira informação que nós temos aqui, pessoal? Simples. Eu tenho o total de questões. Nós não sabemos ainda quantas questões esse aluno acertou ou quantas questões esse aluno errou. Mas eu sei que o total delas é igual a 60, que é uma informação que a questão nos informou. Além disso, essa é a primeira informação em relação ao total de questões. A outra informação é em relação à sua pontuação.
De acordo com a pontuação, o aluno ele ganhava 5 pontos por cada questão que ele acertava. Logo, então, eu vou colocar aqui 5C. Por quê? Porque ele ganha 5 pontos por cada questão que ele acertou. E aí, olha só, se ele acertar uma questão, 5 vezes 1, 5. Se ele acertar 2 questões, 5 vezes 2, 10, e assim segue a vida, tá bom? Além disso, ele perdia 1 ponto por cada questão que ele errava. Gente, se ele perde ponto, ele vai ter pontuação a menos. Ele vai ter uma quantidade de pontos menor do que ele gostaria. Então, se ele perde, eu tenho a noção de subtração. E aí, ele perde 1 ponto por questão errada. 1 ponto. Esse número 1, a gente não escreve enquanto coeficiente. Então, aqui eu só vou colocar menos E, tá bom? E aí, ao verificar todas as questões certas e todas as questões erradas, a nossa pontuação foi igual a 240. Logo, eu vou pegar essa expressão algébrica e vou igualá-la a 240. Beleza. O primeiro passo já foi feito, que foi a montagem desse sistema. E agora vamos analisar e verificar como que eu faço para resolver esse sistema. Lembrando que nós temos 3 tipos de método para resolver. Eu posso utilizar o método da adição, o método da substituição ou o método da comparação. Analisando friamente aqui e rapidamente esse sistema, o que a gente verifica? Que esses 2 valores são simétricos. O que isso quer dizer? Que eles possuem o mesmo valor numérico, porém com sinais contrários. Sendo simétricos, então, fica muito melhor nós resolvermos pelo método da adição. Por quê? Porque ao resolvermos por esse método, E menos E dá 0. Se dá 0, você pode esquecer essa letra E, pois não fará diferença nenhuma no final do teu sistema. Tá legal? E aí, pessoal, vamos adicionar o restante. 5C mais C, eu tenho um total de 6C. 240 mais 60 é igual a 300. Como eu quero achar o valor do C, automaticamente, esse 6 que o acompanha, na forma multiplicativa, tá? Embora não esteja aparecendo aqui, ele deverá passar ao segundo membro dividindo. E aí, reparem, aqui nesse caso, se eu pegar 30 e dividir por 6, 30 dividido por 6 é igual a 5. Até porque 5 vezes 6 é 30, certo? Só que ainda resta um 0. Se resta um 0, você coloca aqui na sua resposta final. E aí vamos ler. A questão quer saber o seguinte: o número de questões que ele acertou. E C é em relação a questões corretas. Então já acabou o nosso problema. Mas, professor, a gente não achou o valor do E. Pessoal, nem sempre em algum problema você tem a necessidade de achar o valor numérico das 2 letras. Se, ao achar uma delas, já satisfez o que a questão te pediu, então para por aí. Que foi o que aconteceu aqui nesse caso? A questão quer saber quantas questões esse aluno acertou. Eu já sei que ele acertou 50, então acaba a questão por aí, tá? Logo, a nossa resposta correta aqui é a letra E. Então, esse aluno acertou 50 questões, tá bom? Vamos aqui a um segundo exemplo, repare comigo. Em um restaurante existem 60 mesas. Todas elas estão ocupadas, algumas por 4 pessoas e outras por 3 pessoas. No total, são 195 pessoas. Quantas são as mesas ocupadas por 4 pessoas? Então, olha só, eu tenho aqui os seguintes elementos. Eu tenho mesas de 3 lugares e tenho mesas com 4 lugares. Como é melhor para você identificar cada elemento com uma letra diferente para que você não confunda quando for montar o teu sistema, o que eu te sugiro? Mesas de 3 lugares, mesas com 4 lugares. Pegue a letra que inicia cada um desses números o seu nome. Se é 3,
eu vou chamar aqui de T. Se é 4, eu vou chamar de Q, tá bom? E aí vamos lá, aqui as informações. A primeira informação é em relação ao total de mesas. Eu não sei quantas mesas ainda tem, 4 pessoas ou 3 pessoas, mas eu sei que o total de mesas nesse restaurante é igual a 60. Logo então, a gente escreve aqui T mais Q igual a 60. Beleza? Como cada mesa de 3 lugares, como cada mesa eu tenho 3 lugares ou 4 lugares, o que acontece? Essa de 3 lugares, eu tenho cada mesa multiplicada por 3, em relação à quantidade de pessoas. Como cada mesa de 4 lugares possui 4 pessoas, eu vou pegar aqui e multiplicar por 4. Por que isso é importante? Porque reparem que essa informação é a que vai nortear a nossa segunda equação. Então, eu tenho aqui 3T mais 4Q, certo? Porque cada mesa T é de 3 lugares. Cada mesa Q é de 4 lugares. Agora, o total de pessoas, quando a gente fez essa contagem, de acordo com a questão, vale 100... Opa, ficou um pouco feio aqui o número 1, mas vamos lá. Equivale a 195, tá? Só um errinho aqui, mas tudo bem. Então, esse total de pessoas é igual a 195, beleza? E agora vamos lá. Eu tenho aqui esse sistema. Eu vou trabalhar essas equações de modo que a gente utilize também o método da adição, beleza? Então, repara o seguinte. A questão quer saber quantas são as mesas ocupadas por 4 pessoas. Opa! Se ele quer saber as de 4 pessoas, ele quer saber o valor do quê? Então, vamos trabalhar essas equações de modo que a letra T, desapareça. Reparem, como aqui embaixo é 3T, aqui em cima é 1T, eu vou multiplicar então pelo seguinte. Eu vou multiplicar a equação de cima por menos 3. Por quê? Reparem, porque aqui nós teremos o seguinte, menos 3 vezes T, menos 3T. Menos 3 vezes Q, menos 3Q. Menos 3 vezes 60 vai me dar menos 180, tá? Só que reparem, pessoal, que eu estou multiplicando apenas a equação de cima. A equação de baixo, que eu não multipliquei por ninguém, eu só vou repeti-la. Então, a gente vai ter 3T mais 4Q igual a 195. Belezinha? E aí, em seguida, a gente vai resolver o quê? A adição entre elas. É justamente por esse motivo que eu fiz e peguei a primeira equação, multipliquei por menos 3. Mas tu pode perguntar o seguinte, professor, como é que eu sei que essa multiplicação foi feita por menos 3? É só você pegar e dividir aqui os coeficientes da letra que eu quero desaparecer. Como eu já quero desaparecer com a letra T, então reparem, 3 dividido por 1 é 3. Só que aqui os dois são positivos. Automaticamente você troca o sinal. Até porque, reparem, eu vou resolver aqui a adição entre elas, certo? Menos 3 com mais 3 dá 0. Já esquece. Aí, olha lá. 4Q menos 3Q. Eu tenho 4Q menos 3Q. Sobra apenas 1Q. Sendo igual a 1, coeficiente, não há necessidade de escrevê-lo. E aí nós teremos 195 menos 180, cuja subtração é igual a 15. Portanto, como a questão quer saber a quantidade de mesas de 15 lugares, a quantidade de mesas de 4 lugares, eu já sei que esse total é igual a 15. Logo, o que acontece? Nossa resposta teremos, nesse caso aqui, certo? 15 mesas de 4 lugares. Com isso, a gente finaliza o nosso problema. E aí, assim como a gente fez aqui no primeiro, eu te chamo a mesma atenção para o segundo. Eu tenho 2 letras a achar valor numérico, mas
Quando a gente acha apenas uma delas, se já satisfez o problema que a questão te pediu, para por aí. Então, eu só fiz achar a letra Q, mas é justamente essa letra Q, que é em relação à mesa de 4 lugares, que eu quero saber a resposta. Então, se eu já achei a resposta, para que eu vou perder tempo tentando achar outra letra? Não faz-se necessário. Tá bom, pessoal? Então, nesta nossa aula, nós trabalhamos aqui a análise de 2 problemas, onde, ao fazer essa análise, nós verificamos que esses problemas conseguem ser resolvidos pelo método da adição ou substituição de sistemas de equações do primeiro grau. Lembrando que um problema qualquer será resolvido por sistemas quando ele te der 2 informações diferentes a 2 elementos quaisquer. Belezinha? Então, muito obrigado e tchau. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos aprender aqui um assunto bem interessante e muito importante, onde ele trata da resolução de sistemas de equações de primeiro grau utilizando o método da adição. Gente, como o nome já diz, se é o método da adição, eu tenho que resolver a adição entre alguns valores. Esses valores, na verdade, se tratam das 2 equações. Então, para que a gente possa utilizar o método da adição, eu tenho que somar uma equação com a outra. Agora, uma coisa importante, tá? Esse método da adição, ele é muito utilizado na resolução de sistemas de equações. Mas, espera aí, o que é um sistema de equações? Um sistema de equações é fácil ser identificado devido à aparição aqui das chaves, e nós temos 2 equações dentro delas. Mas, professor, só tem chaves de um lado, com toda certeza, tá? No sistema só vai aparecer as chaves de um dos lados, tá bom? E aí eu tenho aqui 2 equações onde, para que a gente consiga resolver esse sistema, eu necessito de um valor numérico para x e um valor numérico para y. Até porque, pessoal, se nós analisarmos apenas uma dessas equações, eu não consigo achar apenas uma resposta, justamente pelo motivo de que nós temos nessa equação 2 letras diferentes. Para que a gente consiga achar apenas uma resposta, eu necessito de apenas um tipo de letra compondo toda essa equação. Eu até posso ter mais de uma letra, mas todas elas têm que ser do mesmo tipo. Ou seja, todas aqui nesse caso deveriam ser igual a x ou todas deveriam ser igual a y. Legal? Então, o método da adição, ele vai nos ajudar a resolver esse sistema, achando aqui sim, nesse caso, apenas um valor numérico para x e um valor numérico para y. Agora é importante, pessoal, o método da adição, ele pode ser resolvido de qualquer maneira? Depende, ele só pode ser usado se, ao adicionarmos uma equação com a outra, uma das letras tem que desaparecer, ou seja, o seu coeficiente tem que ser igual a 0. Vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. Eu tenho aqui então x mais 2y igual a 17, x menos 2y igual a menos 11. Utilizando então o método da adição, eu vou somar a equação de cima com a equação de baixo. Lembrando que, ao somar, ao resolver a adição entre essas equações, eu só posso somar letras iguais com letras iguais e números com números. Então, repare aqui comigo. Eu vou resolver x mais x, cujo resultado é 2x. Eu vou resolver 2y menos 2y. E aqui, atenção, quando a gente adiciona letras iguais, nós deveremos repetir a letra e somar os seus coeficientes. O que é um coeficiente? É justamente o número que acompanha a letra, ou é o número que fica à esquerda dela, tá legal? E quando a letra estiver sozinha, o coeficiente que aqui existe, embora não apareça, ele é igual a 1. Portanto, aqui, pessoal, 1 mais 1 é igual a 2. Só que 2 menos 2 é igual a 0. E aí chegou onde eu queria, que é desaparecer com uma das letras. Por quê? Porque sendo esse resultado igual a 0, automaticamente esse y desaparece. Não precisa mais trabalhar com ele, tá legal? E aí, continuando, olha só. 17 menos 11 é igual a 6. Automaticamente, então, se nós temos aqui, nós tínhamos, na verdade, né?
Se nós tínhamos aqui 0y, eu posso esquecer o y já. Logo, a minha equação todinha se resume em quê? Em 2x igual a 6. Então, reparem que esse sistema de equações, ao utilizar esse método da adição, todo esse sistema se resumiu a uma equaçãozinha apenas. Tá legal? E aí, sendo ela igual a 2x igual a 6, eu tenho que achar o valor do x. Então, olha só, o 2 que acompanha o x, já que quando nós temos juntas número e letra, sempre existirá entre elas uma multiplicação. Automaticamente, então, se eu tenho que passar o 2 para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, pessoal, a gente vai ter aqui o seguinte, tá? Já que o 2 passa dividindo e o resultado da divisão é igual a 3, logicamente que o x vale 3. Então, nós já conseguimos identificar e descobrir o valor do x. Eu já sei que ele vale 3. Mas, detalhe importante, tá? O nosso sistema, ele depende de duas letras. De letra x e de letra y. Eu só achei uma delas. Como é que a gente faz para achar a outra? Aí é contigo. Por quê? Porque você vai escolher uma das duas equações, qualquer uma delas. Tendo essa equação em mãos, como eu já sei o valor do x, você irá tirar o x e colocar em seu lugar o 3 e resolver normalmente a equação que lá aparecer. Deixa eu te mostrar aqui então. Repare que nesse caso, eu peguei a primeira equação, a equação de cima, onde ela é igual a quem? X mais 2y igual a 17. Como eu lhes falei agora há pouco, uma equação apenas. Com duas letras diferentes, a gente não consegue achar resultado, apenas um, são infinitos. Só que eu já sei que o x é igual a 3. Sendo o x igual a 3, automaticamente eu tiro o x, deixa eu te mostrar aqui, olha só. Aqui eu estou tirando esse x e colocando no seu lugar o valor 3. Até porque o x é igual a 3 aqui do resultado que a gente achou anteriormente. Tá legal? Sendo ele igual a 3, então nós teremos 3 mais 2y igual a 17. Resolvendo essa equação, o que acontece? Geralmente, coloque sempre os números para o segundo membro. Logo, esse 3 que aqui é positivo passará negativo, tá? Então, a gente vai ter 2y igual a 17 menos 3, que é igual a 14. Como nós temos, então, que 2y é igual a 14, o 2 que acompanha esse y passará dividindo. 14 dividido por 2, automaticamente, então, o resultado do y é igual a 7. Mas não se esqueçam que nós acabamos de resolver esse sistema. O valor do x é igual a 3, o valor do y é igual a 7. Porém, todo o sistema ele tem um conjunto solução, sendo que esse conjunto solução é um par ordenado. Bem, sendo então um par ordenado, automaticamente ele deverá vir entre parênteses, de modo que primeiro a gente coloque o valor do x e depois coloque o valor referente a y, tá? Então, nesse caso aqui, nós finalizamos o nosso sistema apontando o conjunto solução. Esses 3 pontinhos significam, portanto. Então, o que eu estou mostrando? Depois que eu realizei todas essas operações, portanto, o nosso conjunto de solução é esse aqui, que no caso é 3 e 7. Você, de repente, poderia colocar 7 e 3? Poder colocar pode, mas está totalmente errado dentro do que a questão nos pede, tá? Primeiro, sempre, obrigatoriamente, o valor de x, depois o valor de y. Legal? Aqui nós temos um outro exemplo, pessoal, para trabalharmos esse método da adição. Só que, se você fizer uma comparação rápida desse sistema com o que a gente acabou de resolver, reparem que, nesse primeiro, eu tenho 2 valores simétricos. O que são valores simétricos? São valores que possuem o mesmo valor numérico, porém com sinais diferentes. Aqui eu não tenho isso. Eu tenho todos os números, na verdade, diferentes. Tá legal? E aí, olha só. Se eu resolver a adição de forma direta, eu vou ter o seguinte. 3 mais 2, 5x. 6 mais 3, 9y, igual a
18 mais 10, que é igual a 28. E aí, pessoal, isso aqui não vai adiantar de nada. Por quê? Porque o método da adição, ele só é utilizado, ou só deve ser utilizado, na verdade, quando, ao resolvermos a adição entre as duas equações, uma das letras tem que desaparecer. O que não aconteceria aqui nesse caso. Mas atenção, se a gente analisar agora os seus valores dos coeficientes, você procura sempre o seguinte: procura o coeficiente maior e verifica se dá para dividir por esse coeficiente menor em relação à mesma letra. Como assim? 3 divide por 2 de forma exata? Não. 6 divide por 3? Divide. O resultado dessa divisão é igual a 2. Logo, então, você vai pegar e multiplicar a segunda equação por menos 2. Por quê? Porque você sempre pega o valor com sinal contrário em relação à divisão. De novo, professor, como assim? Aqui, olha só. Mais com mais é mais. 6 dividido por 3 é 2. Como deu 2 positivo, eu vou multiplicar toda a equação por 2 negativo. Atenção, pessoal. Eu não vou multiplicar somente esse 10, tá? Esse 2 ele deverá ser distribuído em forma de multiplicação com cada um dos elementos pertencentes a essa equação. Então vamos lá. A primeira equação, que a gente não vai multiplicar por ninguém, eu só vou repeti-la. A segunda equação ficará 2 vezes 2 é 4, mais com menos, menos 4. Mais com menos é menos, 3 vezes 2 é 6. Mais com menos é menos, 2 vezes 10 é igual a 20. E aí, ao resolvermos essa adição, reparem. 3 menos 4, opa, como são sinais diferentes, a gente subtrai os valores. 4 menos 3 é 1. E como o 4 é maior do que o 3 e esse 4 é negativo, automaticamente nós temos aqui menos x. 6 menos 6 é 0. E aí, pessoal, está aqui o lance da questão. Chegou onde eu queria, que foi eliminar uma das letras. O que a gente não poderia fazer anteriormente, tá? Mas, utilizando essa tática aqui da multiplicação, a gente consegue agora eliminar a letra. E 18 menos 20, como são sinais diferentes, a gente subtrai. 20 menos 18 é 2. Como 20 é maior do que 18 e ele é negativo, o que a gente faz? Permanece o sinal de negativo. Portanto, nós temos menos x igual a menos 2. Só que o que a gente procura aqui é o valor do x. Aqui é menos x. O que a gente faz? Quando os dois sinais são iguais, você pode e deve deixá-los sempre positivos, os dois. Então, eu já tenho aqui que x é igual a 2. Com isso, a gente finaliza a primeira parte dessa questão. Como eu sei que o x é igual a 2, pessoal, você pode escolher qualquer um desses valores, tá? Dessas equações, aliás. Eu vou pegar de cima, vou até fazer contra a cor para ficar melhor para você compreender. Então, eu estou pegando 3x mais 6y igual a 18. Como eu sei que o x agora vale 2, então eu vou ter 3 vezes 2 mais 6y igual a 18. Ou seja, eu estou substituindo o x por 2. 3 vezes 2 é 6. Então, teremos 6 mais 6y igual a 18. Como eu quero achar o valor do y, esse 6 passará obrigatoriamente para o outro lado. Então, teremos 6y igual a 18 menos 6, tá? Resolvendo a subtração, 18 menos 6 é igual a 12. Só que, reparem, eu quero achar o valor do y. Automaticamente, o 6 que o acompanha passará dividindo. Então, a gente vai ter 12 dividido por 6, certo? Cujo resultado é igual a 2. E aí, a gente finaliza esse nosso sistema, não esquecendo que, devido a ser um sistema, eu tenho que ter o conjunto solução. E aí, só fiz aqui errado aqui as chaves.
O conjunto de solução sempre é o valor de x e de y. Como os dois são igual a 2, perfeito. Então vai ficar solução igual a 2 e 2. Automaticamente, então, a gente finaliza aqui o nosso sistema, tá? Então, nessa nossa aula, nós trabalhamos aqui com 2 exemplos, como que funciona o método da adição ao resolvermos um sistema de equações de primeiro grau. Belezinha? Então, muito obrigado e tchau.